Neste vídeo, um texto de 83 anos, escrito pelo missionário sueco Nils Castberg, falando sobre os trabalhadores do Evangelho e o seu salário. O texto foi publicado no jornal Mensageiro da Paz, na segunda quinzena de janeiro de 1938. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, porque dizem as Escrituras: não ligarás a boca ao boi que debulha, e também digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo 5:18. O mundo em geral julga os pregadores e os sacerdotes como indivíduos improdutivos que nada sabem e nada querem fazer. Crê também que os pregadores desempenham a sua missão como qualquer pessoa que tem um ofício, pois não compreendem que os verdadeiros pregadores são chamados por Deus e pregam porque o amor de Deus os constrange, pois estão na mesma posição de Paulo quando disse: ai de mim, se não pregasse o Evangelho. 1 Coríntios 9:16. Existe, infelizmente, padres, pastores e pregadores que desempenham o seu mandato visando apenas o provento material. Tristes esses tais que assim procedem, porque vão ser castigados por Deus. Os profetas e pregadores no Velho Testamento eram chamados e mandados por Deus. Moisés recebeu a sua vocação no Monte de Deus, em Horebe, Êxodo 3, do 1 ao 5. Isaías recebeu o seu chamado quando se achava no templo, Isaías 6, do 1 ao 6. Jeremias, ainda moço, foi chamado por Deus para levar a sua mensagem a um povo rebelde e obstinado, Jeremias 1, do 1 ao 8. Deus os chamou, os sustentou e os ajudou a levarem a sua palavra nas suas bocas e as tochas de fogo. Deus os chamou, os sustentou e os ajudou a levarem a sua palavra nas suas bocas e a tocha de fogo do Espírito Santo em seus corações. Por isso fizeram maravilhas, envergonharam os ateus e passaram como relâmpago pelo mundo, acendendo fogo divino por toda parte. Os 12 apóstolos também foram chamados por Jesus e revolucionaram o mundo com a sua doutrina, o Evangelho, que ainda está mostrando o seu poder para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Ainda hoje, temos pregadores mandados por Deus. Esses estão certos de que Jesus os chamou com uma santa vocação para pregarem a sua palavra. Eles não deixaram o seu trabalho material por serem ociosos, mas porque o Senhor os chamou. O trabalho que eles agora têm não diminuiu, antes aumentou e multiplicou em responsabilidade. Ganhar e cuidar as almas é muito mais que ser boieiro ou exercer outro mistério. A matéria é finita, mas as almas são eternas, e por isso ser pregador do Evangelho, dar contas a Deus de uma missão tão nobre não é fácil. Ai do pregador que facilita de cuidar bem do rebanho de Deus. Aquele que está servindo só para ganhar o pão e por não querer trabalhar materialmente, não é digno de ser pastor ou pregador. Os que não são chamados por Deus podem já deixar de pregar e exercer outro mistério, pois assim não empatarão com hipocrisia a obra de Deus. O que o mundo necessita é de pregadores chamados, preparados e mandados pelo Senhor, pois só esses fazem algo de valor para o reino de Deus. O pregador não deve também ser preguiçoso e ficar encostado na cama de dia e de noite. Ele deve sempre ter trabalhado bastante, visitar os membros da igreja, espalhar folhetos, testificar em tempo e fora de tempo, visitar os doentes e consolá-los. Um menino disse certa vez a seu pai, quando estava este na mata no inverno: papai, estou com muito frio. O pai respondeu: trabalha, menino, e te aquecerás. Uns dias depois, seu pai voltou da igreja muito queixoso e disse: está tão fria espiritualmente a igreja? Então o filho se lembrou do que o pai lhe dissera na mata e replicou:
Trabalha, papai, e te esquentarás. Talvez, irmão, esteja fria a tua igreja. Trabalha e então sentirás o calor do Espírito Santo. Os homens não gostam de empregados preguiçosos. Será que Deus apreciará pregadores ociosos? De modo nenhum. Quem não quer trabalhar, também não deve comer, diz a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 3:10. O alvo do meu artigo é falar algo a respeito do salário dos pregadores. A maior parte dos pregadores das Assembleias de Deus tem saído pela fé, lutado pela fé sem nenhuma promessa de salário fixo. Deus, porém, tem sustentado os seus e nada lhes tem faltado. Louvado seja Deus. Quando os pregadores saem para lugares novos, em que não há crentes que possam sustentá-los, têm então de lutar com dificuldade. O que, porém, não se pode compreender é que os tais vivam ainda em privações depois que o trabalho cresce e se acha levantada uma grande igreja no mesmo local das primeiras dificuldades. Isso assim acontece porque às vezes os crentes querem que os pastores continuem a viver com os salários mesquinhos. Há pastores que dirigem grandes assembleias, mas andam mal trajados e passam necessidade porque os membros da igreja que não dão o seu dízimo são avarentos e não querem dar a Deus e ao pregador o que realmente lhes pertence. Já é tempo das Assembleias de Deus deixarem os sapatos de crianças, compreendendo que, quando a igreja cresce, o trabalho do pastor também cresce e então o salário deve também crescer. Escrevendo assim, me refiro à sorte dos nossos pregadores brasileiros. Não me move o interesse pessoal, porque os missionários recebem o seu sustento das igrejas de suas respectivas terras, que cuidam dos seus trabalhadores para que nada lhes falte. Estou certo de que, agora, é tempo de serem despertadas muitas assembleias neste ponto, para que os seus pregadores se possam apresentar perante o público, não vestidos luxuosamente, mas de um modo digno de servos de Deus e representantes das igrejas abençoadas por Deus. O trabalhador é digno do seu salário, disse o apóstolo São Paulo, não para ficar preguiçoso e negligente, mas para ficar livre da luta material e poder empregar a sua força e seu tempo inteiramente na vida espiritual. Com isso, não quero dizer que, se for preciso, o pregador não possa, em qualquer ocasião necessária, aceitar um serviço honesto para mostrar também ao mundo e à igreja que sabe fazer mais alguma coisa do que pregar. O dever, porém, da igreja é sustentar condignamente o seu pastor ou evangelista. Paulo deu ordem aos irmãos das igrejas que cuidassem bem dos seus companheiros de batalha e que suprissem bem as suas necessidades materiais. Não podemos e não precisamos marcar quanto será o salário de cada pregador, visto que as circunstâncias dos campos e possibilidades das igrejas são desiguais. Cada igreja deve saber tratar bem do seu pastor, enquanto este também estiver bem servindo aos interesses da causa divina. Agora, atentemos no que dizem alguns crentes. Vou ser pregador, porque agora as Assembleias de Deus vão dar bons salários aos seus pregadores. Meu amigo, se não tiveres vocação, fica no teu trabalho material, pois melhor é ser empregado, embora exercendo humilde mister, do que ser um pregador sem vocação, sem graça e sem chamado de Deus. Os pastores que tratam bem da igreja são, em geral, bem tratados pela igreja. Pode haver exceção, mas é raro. Se o pastor quer um bom salário e uma igreja que dê o dízimo, seja ele o primeiro a dar o dízimo. Há pastores que são os próprios culpados do seu mal-estar material, porque gastam o dízimo da igreja e não contribuem. Que vergonha! Há outros que falam em todos os cultos somente a respeito do dízimo e falam com tanta falta de sabedoria que os crentes se cansam, zangam e não dão o dízimo. Notai bem os levitas e os sacerdotes que receberam o dízimo
eles davam o dízimo. Hebreus 7:9. O dever do pregador é dar o dízimo em primeiro lugar. Depois, quando Deus assim dirigir, pregar sobre o dízimo. Só assim a sua pregação terá força e efeito, pois é uma pregação já praticada. Outro mal do pregador é se ele mesmo continua como tesoureiro da igreja, sem que esta saiba para onde vai o dinheiro. Quando a igreja tem no seu seio homens de confiança, deve ter o seu tesoureiro que também dará conta ao ministério, que por sua vez deve dar relação à igreja uma vez por mês, para que esta saiba quais foram as entradas e saídas de dinheiro. Assim, não haverá murmuração dentro da igreja a esse respeito. É uma verdadeira bênção quando o pastor está livre do lado material da igreja, tendo homens de confiança e capacidade que cuidam destas coisas. Quando as igrejas são novas, pode o pastor, por algum tempo, ser obrigado a exercer a tesouraria, por não haver ainda auxiliares para esse fim. Deus ajude tanto os pastores como as igrejas a cumprirem o seu dever, e certo é que Ele quer ajudar para que todo o trabalho da igreja seja aperfeiçoado para bem-estar dos pastores e para a glória do nome do Senhor. Nils Castberg, segunda quinzena de janeiro de 1938. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.